Tem gente que precisa cair de cara no chão para finalmente ouvir a voz de Deus. Não é por falta de aviso, é por dureza de coração. A palavra adverte, chama, corrige, mas quando a pessoa insiste no erro, vem o colapso. Quem se recusa a aceitar críticas será destruído de repente, sem que haja cura. Esse verso abre um alerta que ecoa nos dias de hoje. A forma como a gente lida com a correção revela o rumo da nossa vida. Eu sou o João e hoje a gente vai conversar sobre orgulho, justiça, autoridade, domínio próprio e a voz de Deus. E eu sou a Ana, e tenho um ótimo dia. E olha, Provérbios 29 parece uma conversa entre Deus e um mundo teimoso. É um capítulo que mostra o contraste entre quem ouve e quem ignora, entre quem governa com justiça e quem oprime, entre quem domina o próprio espírito e quem é dominado por ele. Fica com a gente porque essa conversa de hoje vai te confrontar e, se você permitir, vai te libertar. Antes da gente mergulhar nesse capítulo, faz o seguinte, já deixa o like aqui no vídeo. Pode parecer simples, mas isso ajuda demais esse conteúdo a alcançar mais pessoas que precisam ouvir essa palavra. E se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Aproveita, se inscreve no canal e ativa o sininho para caminhar com a gente por todos os capítulos de Provérbios. Essa jornada é uma jornada de sabedoria e cada vídeo é um passo importante nela. Agora, abre aí sua Bíblia ou o app no celular e vem ler com a gente o capítulo 29 de Provérbios. A leitura é a semente e a reflexão é o fruto. Então se prepara porque vem coisa forte pela frente. Deus fala, mas só ouve quem está disposto a escutar. O homem que é corrigido muitas vezes e não muda seu comportamento errado será derrubado violentamente, de repente, e não haverá recuperação para ele. Quando o governo é formado de homens justos e honestos, o povo vive feliz, mas quando os líderes de uma nação são maus, o povo chora de tristeza. Um jovem ajuizado traz alegria ao seu pai, mas o jovem que vive correndo atrás de prostitutas joga na lama as riquezas da família. Um rei justo ajuda seu país a crescer e viver em paz, mas o rei que quer ficar rico à custa do povo acaba destruindo sua nação. Quem faz elogios falsos a seu amigo está preparando uma armadilha para si mesmo. No pecado do homem mau há uma armadilha, mas o justo está seguro e canta de alegria. O justo se preocupa em conhecer as necessidades e direitos dos pobres, mas o perverso não se importa com essas coisas. Os irresponsáveis armam confusões por toda parte, mas os sábios procuram ajudar os outros a viver em paz. Discutir com um tolo irresponsável não adianta nada. O resultado será sempre o mesmo. Ele fica furioso ou zomba do que você diz. Os violentos odeiam o homem sincero e bondoso, mas os justos procuram proteger a vida desse homem. O tolo explode em gritos quando está furioso, mas o homem de bom senso controla suas reações. Quando um rei acredita em homens mentirosos, todos os oficiais acabam se tornando maus. O pobre e aquele que explora os outros têm uma coisa em comum: o Senhor deu vista a ambos. Um rei que não despreza os pobres para dar vantagens aos ricos ficará muito tempo no trono. A vara da correção dá sabedoria, mas a criança que sempre faz o que deseja envergonha a sua mãe. Quando os maus se multiplicam, multiplica-se o pecado, mas os justos verão a sua queda. Castigue seu filho quando for necessário, e ele dará descanso e tranquilidade à sua alma. Quando não se pode contar ao povo os mandamentos de Deus, a sociedade vai de mal a pior. Quando o povo obedece à lei, ele vive feliz. Para corrigir o escravo, você precisa algo mais do que simples palavras, porque ele não leva a sério o que você diz. Há mais esperança na vida para um irresponsável do que para um homem que se precipita para falar. Se você dá muitas vantagens ao seu escravo, depois de algum tempo ele vai querer ser tratado como um filho com direito à herança. O homem irado provoca brigas e o de gênio violento comete muitos pecados. O homem é derrubado pelo seu orgulho, mas o de espírito humilde será respeitado.
O homem que esconde um ladrão das autoridades está fazendo mal a si mesmo, acabará sendo condenado ao mesmo castigo que o ladrão. Quem tem medo dos homens cai em armadilhas, mas quem confia no Senhor vive tranquilo, pois sabe que está bem protegido. Não vá pedir favores às autoridades, peça ao Senhor, que é justo. Os justos odeiam a maldade dos perversos, já os perversos odeiam a justiça dos justos. João, sabe o que mais me impressiona nesse capítulo? É como ele mostra que o problema não está só nas grandes decisões, mas naquilo que parece pequeno e repetido. A teimosia em ignorar alertas, o hábito de se calar diante da injustiça, o impulso de explodir, a dependência da aprovação dos outros. Tudo isso vai construindo uma vida fora do plano de Deus, sem a gente perceber. É verdade, Ana. A gente sempre imagina o cair sem remédio como algo dramático, mas às vezes é só uma vida que perdeu o rumo, lentamente, até que se torna irreconhecível. Começa com pequenas concessões. Hoje eu não oro, amanhã eu volto para o devocional. É só uma mentirinha, é pelo bem de todos. Deus entende, Ele sabe que eu estou cansado. E quando vê, o coração já endureceu. É por isso que o versículo 1 já começa tão direto, não tem enrolação. Repreendido muitas vezes, mas continua teimoso. A pergunta que esse texto faz para a gente é: o quanto você ainda ouve a voz de Deus? E quando ouve, você obedece? Ana, isso toca em algo muito pessoal para mim. Eu já vivi momentos onde Deus me confrontou, mas por orgulho eu fingi que não era comigo. Eu racionalizava. Não é bem assim. Não foi para mim essa palavra. Todo mundo faz. Mas dentro de mim eu sabia. Era Deus tentando me salvar antes da queda. E o que me manteve de pé não foi a força, foi a humildade de reconhecer que eu estava errado. Isso é forte, João. E sabe que combina com isso? O versículo 15. A criança entregue a si mesma se envergonhará a sua mãe. É um princípio espiritual para todos nós. Quem não aceita a correção se perde. Muita gente quer ser livre, quer autonomia, quer fazer as próprias escolhas, mas sem a disciplina da palavra, essa liberdade vira prisão disfarçada de escolha. A disciplina de Deus não nos limita, ela nos livra da ruína. E isso me lembra outro ponto que esse capítulo traz muito: a autoridade com justiça. Seja pai, mãe, pastor, líder ou até político. Provérbios 29 é um espelho. Você está governando para benefício próprio ou para fazer o que é certo diante de Deus? Porque olha o versículo 4. O rei que exerce a justiça dá estabilidade ao país, mas o que gosta de subornos o leva à ruína. Esse versículo serve até para dentro de casa. Quantos pais hoje perdem o respeito dos filhos porque não é coerência? Querem autoridade, mas vivem sem sabedoria. Querem que os filhos obedeçam, mas não vivem aquilo que ensinam. Liderar com justiça não é ser perfeito, é ser íntegro. Fazer o que é certo mesmo quando ninguém vê. E quando a liderança é má, o povo sofre. Olha o verso 2. Quando o justo governa, o povo se alegra. Quando o perverso domina, o povo geme. Isso acontece em todo lugar. Na empresa, na igreja, no casamento, até no coração da gente. Se os princípios que te governam são injustos, vai ter gemido. Vai ter culpa, peso, confusão. Mas se o que te governa é a justiça de Deus, a alma tem paz. E João, eu não posso deixar passar o versículo 20. Você conhece alguém que fala sem pensar? Mais esperança há para o tolo do que para ele. Olha o peso dessa afirmação. Hoje a gente vive uma cultura da reação rápida. É textão, é áudio de 3 minutos no calor da emoção, é briga por mensagem. Mas a Bíblia diz que quem fala sem pensar está pior que o tolo. Não é só sobre palavras duras, é sobre falar sem passar pelo filtro do Espírito Santo. Uau! E nesse mesmo clima, o versículo 11. O tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio se mantém calmo. Autocontrole hoje parece fraqueza, mas na verdade é uma das maiores provas de força. É fácil explodir, difícil é dominar-se. E olha só, não é reprimir sentimento, é dominar, ou seja, reconhecer a ira, mas decidir o que fazer com ela. E tudo isso, João, só é possível se a gente tiver um temor verdadeiro a Deus.
porque o versículo 25 fecha tudo com chave de ouro. Quem teme ao homem cai em armadilhas, mas quem confia no Senhor está seguro. Tem muita gente presa hoje porque está vivendo para agradar os outros, presa em relacionamentos tóxicos, em aparências, em religiosidade, mas a Bíblia é clara, o temor do homem nos aprisiona. Só confiar em Deus nos dá segurança real. E por isso que a gente precisa da palavra todos os dias. Ela é como um espelho que revela quem realmente somos e como uma bússola que mostra onde está o norte. Provérbios 29 não veio para machucar, veio para acordar, curar e corrigir com amor. Se tem algo que Provérbios 29 deixa claro, é que sabedoria não é opcional, é questão de sobrevivência espiritual. Ou a gente se permite ser moldado por Deus, ou vamos aos poucos nos endurecendo até não ouvir mais a sua voz. E o mais perigoso disso é que às vezes achamos que estamos bem, quando na verdade já nos afastamos há muito tempo. É por isso que hoje, mais do que ouvir, a gente precisa responder. Responder à correção, responder ao chamado de Deus para mudar o coração, para voltar ao caminho certo. Talvez você esteja vivendo alguma dessas situações: dificuldade em se controlar, medo da opinião dos outros, teimosia, orgulho, ou uma liderança ferida, desorganizada, e o Espírito Santo está te mostrando que é hora de parar e se alinhar com o céu. Se essa palavra falou com você, não ignora. Não faz como o teimoso que resiste e depois cai sem aviso. A boa notícia é, Deus ainda está falando, ainda dá tempo. E se Ele falou, é porque Ele quer transformar. Agora a gente vai orar com você. E não vai ser uma oração qualquer. Vai ser uma entrega, uma rendição. Então, se puder, feche os olhos, silencia tudo por um instante e ora com a gente. Vamos clamar juntos por um coração quebrantado, pela sabedoria do alto, por transformação real. E depois dessa oração, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa verdade. Se inscreve, ativa o sininho e comenta aqui embaixo: Senhor, governa meu coração. Vamos juntos crescer capítulo por capítulo com a sabedoria de Deus para esses dias difíceis. Senhor meu Deus, neste momento sagrado, eu me coloco diante da Tua presença com um coração sincero, reconhecendo que só o Senhor é a fonte da verdadeira justiça e sabedoria. Declaro com fé que o Teu precioso Espírito Santo habita em mim, me limpando de toda impureza, angústia, ansiedade e pensamentos obscuros. Que toda raiz de orgulho, rebeldia, mentira, dureza de coração e insensatez, como alerta o capítulo 29 de Provérbios, sejam arrancadas da minha vida em nome de Jesus. Senhor, me ensina a ouvir a Tua voz acima das opiniões humanas. Me ajuda a fugir da teimosia que leva à ruína e me conduza pelo caminho da sabedoria e da correção amorosa. Que eu não seja como os tolos que desprezam a repreensão, mas como os filhos que aprendem com humildade e se tornam fortes na justiça. Afasta de mim todo espírito de contenda, calúnia, inveja, falsidade e violência. Que toda língua mentirosa que se levanta contra mim seja silenciada pela Tua justiça. Que toda seta lançada contra minha mente, minha saúde, meus relacionamentos, meu trabalho e meus projetos seja desfeita agora pelo poder do Teu nome. Eu clamo para que a Tua luz invada todos os cantos do meu ser, da minha alma, do meu corpo, do meu espírito. Que nenhuma sombra tenha poder sobre mim, que os meus caminhos sejam endireitados pela Tua mão e que a Tua verdade reine dentro do meu lar. Proteja, ó Deus, a minha casa, minha família, meus animais, meus bens e tudo que o Senhor me confiou. Que os invejosos, os hipócritas, os interesseiros e os malfeitores não tenham acesso à minha vida. Coloca um escudo de fogo ao meu redor, que nenhuma obra do maligno possa ultrapassar. Conserta o que está quebrado em mim, Senhor.
Restaura o que foi perdido. Me ajuda a ser paciente quando os planos não saem como eu espero. Me ensina a confiar em Ti, mesmo quando não entendo os Teus caminhos. Tira do meu coração o medo, o desânimo, a impaciência e toda dor não curada. Que meu espírito se alinhe com o Teu e que minha vida reflita a Tua glória. Tira de mim a arrogância, a ira, o julgamento e o egoísmo. Me ensina a ser justo, a praticar o bem, a cuidar do próximo com generosidade e compaixão, como o Senhor nos ensina em Tua palavra. Que meus pensamentos sejam pensamentos de paz, que meus sonhos estejam selados pela Tua vontade, que minha rotina seja guiada pelo Espírito Santo, que nenhuma voz de engano tenha espaço na minha mente, que a ansiedade não encontre lugar e que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, guarde o meu coração e os meus sentimentos. Afasta de mim toda armadilha do inimigo, todo laço escondido, toda proposta disfarçada de bem. Me dá discernimento para reconhecer o mal disfarçado de luz. Me dá firmeza para não negociar meus princípios. Me dá coragem para romper com aquilo que me afasta da Tua presença. Em nome de Jesus, eu declaro: toda maldição lançada contra mim está quebrada. Toda energia negativa foi expulsa do meu corpo, alma e espírito. Toda injustiça contra mim será corrigida pelo Senhor, que é justo juiz. Todo sentimento de culpa, vergonha e opressão cai por terra agora, e em seu lugar reina a paz, a leveza, a alegria e a Tua presença. Renova minhas forças, Senhor. Me dá sabedoria para os dias maus. Me dá domínio próprio para não ser guiado pelas emoções, mas pela fé. Me ensina a ser prudente, firme, calmo, amoroso e verdadeiro. Eu entrego tudo a Ti. Minha vida, meus erros, minhas dores, meus sonhos. Me molda, Pai, me transforma e me usa como instrumento da Tua luz. Que a minha vida seja um reflexo da Tua bondade. Que o meu testemunho glorifique o Teu nome. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu escudo, nenhuma praga me alcançará. O Senhor é o meu refúgio, em Ti confio. Em nome de Jesus eu oro, agradeço e declaro. Amém. Amém! E se você chegou até aqui, é porque tem fome de sabedoria. E eu quero te lembrar, esse capítulo 29 não é só um texto antigo, ele é um espelho, um alerta, um mapa para quem quer viver de forma justa, limpa, sem máscaras e debaixo da direção de Deus. A gente vive um mundo barulhento, cheio de distrações, opiniões, manipulações, mas Provérbios vem como uma bússola. Ele mostra que quem endurece o coração vai quebrar, mais cedo ou mais tarde. E quem ouve, quem aceita a correção, quem busca o bem, esse vai florescer mesmo em tempos difíceis. Talvez hoje você esteja cansado, machucado, desanimado. Talvez esteja se perguntando, será que dá para mudar de verdade? E a resposta é sim. Quando a gente entrega tudo nas mãos de Deus e começa a aplicar essa sabedoria no dia a dia, o céu se move, o coração muda, a vida muda. Não se trata de perfeição, mas de direção. Não importa o que você fez ontem, importa o que você vai fazer a partir de agora. Então faz o seguinte, tira um tempo hoje. Vai para um lugar silencioso, ora, pensa, escreve. Lê de novo esse capítulo 29. Anota os versículos que mais falaram com você e pergunta a Deus, o que o Senhor quer que eu mude? A resposta vem. E se você sentiu Deus falando com você nesse episódio, deixa seu comentário. Compartilhe essa palavra com alguém. Às vezes é isso que uma pessoa precisa para despertar. A gente se vê no próximo capítulo. Um abraço e que até lá você escolha viver com mais sabedoria, mais verdade e mais fé.
Fica com Deus e que a paz do Senhor reine no seu coração. Um beijo e te esperamos no próximo episódio.